Amém ou não amém? Amém, amém. Vamos abrir a Bíblia, a palavra do nosso Deus. Na segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 12. Certamente você que está em casa está sentindo falta do pastor Marcelo. O pastor Marcelo está aproveitando essa semana e nós estamos tirando férias, revezando. Fica 6 dias, volta domingo, aí o outro vai e fica 6 dias. Semana passada eu não estava aqui e ele conduziu o culto, nos abençoando. Lá onde eu estava, eu assisti, participei pelo celular, pude me fazer presente. E pastor Marcelo hoje não está aqui, porque ele está aproveitando esses 6 dias, de segunda a sábado, para descansar, porque é o único caminho, a maneira que nós encontramos. Então, Marcelo, se estiver nos ouvindo, que Deus te abençoe tremendamente sua vida, sua casa, sua família, sejam muito abençoados pelo Senhor. Segunda carta aos Coríntios, capítulo 12. Paulo, escrevendo aos Coríntios, diz assim: se é necessário que eu me glorie, ainda que não seja conveniente, vou falar a respeito das visões e revelações do Senhor. Conheço um homem em Cristo que há 14 anos foi arrebatado até o 3º céu. Se isso foi no corpo ou fora do corpo, não sei. Deus o sabe. Sei que esse homem, se no corpo ou sem o corpo, não sei. Deus o sabe. Foi arrebatado ao paraíso e ouviu palavras indizíveis, que homem algum tem permissão para repetir. Desse eu me gloriarei, não porém de mim mesmo, a não ser nas minhas fraquezas. Pois se eu vier a gloriar-me, não serei louco, porque estarei falando a verdade, mas evito fazer isso para que ninguém se preocupe comigo mais do que vê em mim ou do que ouve de mim. E para que eu não ficasse orgulhoso com a grandeza das revelações, foi-me posto um espinho na carne, um mensageiro de Satanás para me esbofetear, a fim de que eu não me exalte. 3 vezes pedi ao Senhor que o afastasse de mim. Então o Senhor me disse: a minha graça é o que basta para você, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Por isso sinto prazer nas fraquezas, nos insultos, nas privações, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo, porque quando sou fraco, então é que sou forte. Vamos orar? Senhor, muito obrigado a Deus pela palavra do Senhor e pelo livre acesso que temos à tua palavra, a Bíblia Sagrada. Muito obrigado a Deus pelo tempo e porque podemos administrar esse tempo em favor de adoração ao Senhor. Agora, Deus, combina a oportunidade que temos e a escolha que fazemos para que resultem, ó Deus, em exaltação ao teu nome, em glorificação ao Senhor e edificação da igreja. Toma-nos, ó Deus, em tuas mãos, segreda-nos, ó Deus, aquilo que tu queres para cada um de nós. É a nossa oração em nome de Jesus, o nosso Senhor. Amém. Amém. Amém ou não amém? Paulo escreve esta carta aos Coríntios e ele tem um objetivo. Desde a primeira carta, ou das 3 cartas escritas, temos 2 no Novo Testamento. Paulo escreve com a intenção de dar à igreja algumas diretrizes sobre o comportamento na vida cristã. Isso mesmo, ele está preocupado desde o primeiro capítulo da primeira carta de orientar a igreja. Ele vai dizer logo no início, já no capítulo 1 e 2, 1 e 2, que havia na igreja dissensão, divisão.
irmão que brigava com irmão, irmão que não gostava de irmão. Não, isso não era na primeira igreja batista de Petrópolis, era na igreja batista de Corinto. Gente que falava mal do irmão, gente que brigava com o próprio irmão, gente que atrapalhava a vida do próprio irmão. E Paulo escreve à igreja para orientar a igreja a esse respeito. Também havia na igreja pessoas que não cuidavam de si mesmas, gente desleixada, gente que não estava preocupado com o fato de que o Espírito Santo habitava nele. Então Paulo escreve dizendo: vocês não sabem que vocês são templo do Espírito Santo, que o Espírito de Deus habita em vós? A igreja de Corinto, não a nossa, mas a igreja de Corinto não estava preocupada com o próprio corpo. Provavelmente se dava a vícios, a comportamentos errados, a escolhas erradas a respeito do cuidado do seu próprio corpo. E Paulo está dizendo: vocês são templo do Espírito Santo, o Espírito Santo de Deus habita em vós. Nós não temos mais esse problema no dia de hoje. Gente que não sabe escolher a roupa para cobrir o templo do Espírito Santo. Será que ainda temos esse problema? Gente que talvez não saiba como cuidar do próprio corpo. Paulo está preocupado com a igreja. No capítulo 5, o apóstolo Paulo vai escrever, ainda na primeira carta, falando de pecados que haviam fora da igreja, que assustavam, que dentro da igreja, que assustavam pessoas que estavam fora da igreja. Isso no capítulo 5. Paulo está dizendo: olha, há dentro da igreja gente jovem que tem relacionamento com a mulher do próprio pai. Isso escandalizava os que estavam de fora. Paulo está preocupado com a igreja. No capítulo 7 ele vai falar sobre o relacionamento conjugal, sobre a vida do homem e da mulher. E ele vai falar no capítulo 8 sobre missões, no capítulo 9 sobre dons espirituais. E ele vai avançando no capítulo 11, vai falar sobre a ceia. Parece que a igreja de Corinto estava perdida de como é a vida cristã. E ele vai encerrar no capítulo 15, falando sobre a ressurreição. E então ele fecha a carta orientando a igreja, desde o capítulo 1 até o último capítulo. Ele vai dizer à igreja que a igreja estava com dificuldade de entender o que é a vida cristã. Nós também vivemos um tempo assim. Há muitas pessoas com dificuldade de entender o que significa um hino, o que significa uma mensagem bíblica, o que significa escola bíblica dominical. Pessoas que têm dificuldade de entender como viver a vida cristã. E elas estão numa correria tão grande. Poucos dias atrás eu recebi um convite para pregar um congresso no final deste ano. E o rapaz disse assim: pastor, nós estamos providenciando tudo para o senhor. Já contratamos a iluminação, contratamos o som, o local será um ambiente na penumbra. E eu pensei, antigamente fazia-se de modo diferente. Alguém ligava e dizia: pastor, nós já fizemos vigília de oração, nós estamos com grupos de oração orando pelo Senhor, nós estamos aqui mobilizados, as igrejas estão mobilizadas para orarem pelo Senhor, pedindo para Deus abençoar. Todos nós estamos com os joelhos dobrados em favor da conferência que o Senhor vai fazer. O que será que está mudando? Será que nós precisamos de um jogo de luz? Precisamos de um som de primeira qualidade? Precisamos escurecer o ambiente? Se nós precisamos disto, não estamos mais entendendo coisa alguma do que seja o cristianismo. Já não sabemos mais coisa alguma do que é uma igreja do Senhor. Paulo está escrevendo primeira carta dizendo à igreja: vocês esqueceram o que é vida cristã. Vocês esqueceram de qual é o propósito da pregação da palavra de Deus. Ele disse: eu não fui a vocês com outros recursos, mas eu compareci diante de vós, pregando a palavra de Deus. Um rapaz de nossa igreja, um tempo atrás, me disse: gosto muito do pregador fulano de tal. E eu disse: que bom, por quê? Ele me faz rir muito. E eu pensei:
Esse não é o papel de um pregador. Esse é o papel de um palhaço no circo, um humorista, um contador de história. Se você está atrás de um pregador porque ele te faz rir, você não entendeu o que é pregação da palavra de Deus. Você não entendeu o que é cristianismo. A palavra de Deus, quando é pregada, é para você se levantar, é para você tomar decisão, é para você voltar, retrotrair no tempo e passar a agir segundo o coração de Deus. É isso que o apóstolo Paulo está dizendo à igreja que está em Corinto. Então ele se põe a escrever a segunda carta à igreja de Corinto, que nós chamamos de segunda carta. E sabe o que ele diz no texto que nós lemos no capítulo 12? Ele diz, olha só, não é necessário, mas se é necessário, se for necessário, eu quero contar uma experiência a vocês, a igreja de Corinto. Quero contar uma experiência a vocês, não para que eu me glorie, mas eu quero contar, porque é preciso que vocês possam entender da experiência que eu vivi há 14 anos atrás. Não sei se no corpo ou fora do corpo. Muitos estudiosos entendem que ele está falando dele mesmo, o apóstolo Paulo. Ele está dizendo, vou contar a você o que eu passei, uma experiência, não sei se no corpo, não sei se fui arrebatado, mas eu fui levado à presença do Senhor. E ele diz, não para que eu me gloriasse das experiências que tive, mas eu passo a narrar essas experiências. Quando o apóstolo Paulo diz isto, eu fico imaginando todas as experiências que ele passou. E antes dele começar a narrar, eu fico imaginando, será uma viagem missionária? Será que ele vai falar sobre as 5 prisões que ele teve? Será que ele vai falar das 13 cartas do Novo Testamento que ele escreveu? Do que será que o apóstolo Paulo vai falar, que ele diz que é tão extraordinário? E ele diz, eu fui levado à presença de Deus. E para que eu não me exaltasse por causa dessa experiência, diz ele, Deus me colocou um espinho na carne. Quase sempre, nós formamos os nossos grupos religiosos a partir das experiências que nós temos com Deus. E elas são extraordinárias. Mas Paulo está dizendo que a experiência que nós temos com Deus, seja de cura, seja de transformação, seja de providência de recurso material, ele está dizendo, não é para que você se glorie, mas para que você glorifique o nome de Deus. Você consegue entender? Nós vivemos um tempo em que cada experiência tem contribuído para que a pessoa possa se engrandecer, para que a pessoa possa se projetar acima das outras, porque ela teve uma experiência com Deus. E o apóstolo Paulo está dizendo, essa experiência não é para que eu me glorie, não é para que eu me sinta melhor do que os outros, mas essa experiência tem contribuído para que eu entenda que eu sou fraco, que eu preciso de Deus, que eu dependo do Senhor, que eu preciso que Ele possa agir na minha vida, e não para que eu fique me gloriando. Você já imaginou se no Novo Testamento fosse, cada experiência servisse para a sua própria glória? Sabe quem seria o pastor da maior igreja naqueles dias? Talvez você dissesse, seria o apóstolo Pedro, porque ele pregou no Pentecoste. Eu digo a você, não. Talvez você dissesse, seria o apóstolo Paulo, porque ele escreveu 13 cartas do Novo Testamento. Eu digo a você, não. Quem seria então o maior pastor, porque teve o maior feito do Novo Testamento? Eu digo a você que seria João Batista, porque cada vez que ele chegasse ao púlpito da igreja, cada vez que ele fosse pregar, ele diria, eu batizei Jesus, aquele que vai iniciar o cristianismo, aquele que vai começar a pregação do evangelho. Eu quero dizer a você que ele foi batizado por mim. Você já parou para pensar nisso? A experiência não era para que ele se vangloriasse. Tanto é que ele faz a seguinte declaração quando ele avista Jesus: é necessário que ele cresça e que eu diminua. Nós estamos invertendo o caminho natural do cristianismo.
Nós estamos rodeados de pregadores e de igrejas que estão vivendo experiências e estão imaginando que é para que cada um possa crescer e Deus diminuir. Cada um possa aumentar e Deus se tornar minúsculo diante de cada um deles. A igreja é lugar da manifestação de Deus, e cada vez que Deus se manifesta, a igreja deve reconhecer a soberania de Deus, a altivez de Deus, que Ele é excelso, que Ele está acima de tudo e de todos. Paulo está dizendo na carta aos Coríntios, no capítulo 12, eu tive uma experiência com Deus, e essa experiência serviu para que eu entendesse quão fraco eu sou. O quão dependente dele eu sou, o quanto eu preciso dele. Foi para isso que eu tive essa experiência, esse encontro com Deus. E então, enquanto conversava com Deus, na sua experiência, ele estava diante de Deus e Deus disse: Paulo, eu quero dizer uma coisa a você, a minha graça te basta. Senhor, eu tenho uma lista de coisas aqui que eu preciso. Senhor, eu tenho uma série de coisas que eu quero colocar diante do Senhor. E Deus disse: Paulo, a minha graça te basta. Você só precisa da minha graça. Você não precisa do poder que você imagina que precisa. Você não precisa do dinheiro que você imagina que você está necessitando. Você não precisa da influência que você está buscando. Você não precisa de nada disso. Paulo, você precisa da minha graça. A minha graça te basta. Nem poder, nem dinheiro, nem influência, nem qualquer outra coisa. Essas coisas são necessárias a você. Você precisa tão somente da minha graça. E ele disse, e era como um mensageiro de Satanás, que me esbofeteava dia e noite. Era como um espinho na carne, que me machucava o tempo todo, mostrando a minha fraqueza. Imagine você, alguém hoje em dia, que pudesse dizer, se você ler o capítulo, esse capítulo que nós estamos citando, o capítulo 12 da segunda carta, ele vai falar sobre os superapóstolos, aqueles que se achavam excelentes apóstolos. Imagine nos nossos tempos se tivéssemos alguém com a mesma experiência do apóstolo Paulo, que escreveu 13 cartas, que fez 4 viagens missionárias, que organizou igreja em todos os quadrantes da terra. Imagine você a prepotência, a autossuficiência. Nós temos algumas pessoas assim ao nosso redor. E aí Paulo diz, é como um espinho na carne, me mostrando que eu sou fraco. Então Deus me disse: Paulo, fique tranquilo, porque isso faz parte do cristianismo. Jesus mesmo ensinou dizendo, se você quer ser o primeiro, que seja o último. Você quer ficar na liderança, que seja servo. Você quer aparecer aos olhos de Deus, então se ajoelhe. E aí o apóstolo Paulo, na experiência com Deus, ele não está narrando as viagens missionárias, ele não está narrando o que ele escreveu, ele não está narrando nas pessoas que ele ganhou para Jesus. Ele está dizendo que Deus o colocou de joelho e disse a ele: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. E eu imagino o apóstolo Paulo por alguns instantes tentando entender de um lado para o outro, ou talvez ainda ajoelhado, meio desnorteado, e Deus diz: porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Como entender isto? É simples. Quando você percebe que você está impotente diante de determinada situação, o que você faz? Você ora. Quando você está diante de algo que tem que decidir, você não sabe que decisão vai tomar, o que é que você faz? Você ora. Quando você se sente ameaçado, talvez ameaçado de morte, e não consegue enfrentar aquela situação, o que é que você faz? Você ora.
Então nós estamos vivendo um tempo em que Deus está nos colocando de joelho e dizendo: Celso, esse é um tempo que eu quero mostrar a você que na sua fraqueza, que você não pode resolver esse problema, que você não pode trazer solução sobre os problemas que as pessoas estão enfrentando. Eu quero que você ore para que você entenda que o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. É por isso que nós estamos dentro das nossas casas, porque na nossa fraqueza, diante da situação que estamos vivendo e não sabemos como resolvê-la, nós percebemos claramente que Deus está se aperfeiçoando, ou aperfeiçoando o seu poder em cada um de nós. E nas mínimas coisas, nos mínimos detalhes, Deus vai se manifestando e vai nos abençoando. Nas simples, mais simples coisas, Paulo está dizendo, Deus está se manifestando. Isso me faz lembrar a história de um menino que em casa preparou o seu lanche da tarde e disse: mãe, vou lanchar na praça. A praça ficava em frente à sua casa, do outro lado da rua. Eu vou lanchar na praça. E ela disse: por que na praça? Ele disse: eu vou conversar com Deus enquanto lancho. E ela disse: muito bem. E ele atravessou a rua, colocou a toalha, colocou o seu lanche sobre a toalha. E quando ele ia lanchar, ele viu um velhinho a pouca distância dele, parado, quieto, sozinho. E ele acenou para ele, o velhinho olhou e ele disse: senhor quer lanchar comigo? Vem para cá. O velhinho se levantou, se aproximou dele, sentou-se do outro lado da toalha. E aí eles começaram a lanchar e riram muito durante a tarde, contaram histórias. E ele estava tão feliz junto com aquele velhinho, e o velhinho tão feliz junto com ele. E quando a tarde estava terminando, ele juntou as coisas, se despediu e ele voltou para casa. Quando o menino entrou em casa, a mãe o viu chegando e disse: e como foi, meu filho, a sua tarde? Muito boa, mãe. E você conseguiu falar com Deus? E ele disse: consegui. E ela disse: e aí, como foi, mãe? Deus é velhinho, bem velhinho, mãe. E ela disse: que bom. Mas o velhinho voltou para casa. E quando chegou em casa, a filha dele disse: papai, demorou na praça. E ele disse: eu estava conversando com Deus. E ela então disse: com Deus? Ele disse: e como que ele era? E o velhinho disse: bem mais jovem do que eu imaginava que ele fosse. Nós, nos nossos relacionamentos, encontramos Deus. Nós, naquilo que nós fazemos e faz bem à nossa alma, traz alegria, traz segurança ao nosso corpo, ao nosso relacionamento no convívio familiar, nós encontramos Deus nas mínimas coisas que nós fazemos. Sabe por quê? Porque nessas coisas pequenas, Deus se aperfeiçoa em nós. Ao escritor francês, que é responsável pela partilha dos poderes, dos 3 poderes, legislativo, executivo e judiciário, para cada órgão administrando, porque a ideia é, na verdade, de Aristóteles, mas há um escritor francês chamado Montesquieu, e ele diz o seguinte: faça as coisas pequenas como se fossem grandes, e um dia farás as grandes como se fossem pequenas. Ou seja, a gente se aperfeiçoa nas coisas pequenas. Deus quer aperfeiçoar a sua fraqueza para que você seja abençoado por Ele. Deixa Deus agir. Não olhe para o problema, não olhe para a fraqueza, olhe para a presença de Deus. Você quer fazer isso? Deixa Deus agir na sua vida, no seu coração, na sua mente. Ah, pastor, mas eu sou tão fraco. Entrega a vida para Jesus. Coloca a sua vida nas mãos dele. Diga: Deus, eu te dou a minha vida com todas as fraquezas que eu tenho. Você quer fazer isso? Eu quero orar por você. Se sentir o desejo no seu coração, entregue sua vida a Jesus. Se quiser, manda mensagem dizendo: eu aceito Jesus esta noite, pastor. Eu quero orar por você também. Vamos orar ao Senhor?
Vamos orar ao nosso Deus. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós te agradecemos, ó Deus, porque o Senhor se aperfeiçoa na fraqueza de cada um de nós. Sabemos da nossa debilidade, limitação, dificuldade, mas nós escolhemos confiar no Senhor. Por isso, ó Deus, abençoa-nos, abençoa cada pessoa que está ouvindo, cada pessoa que está entregando a vida a Jesus esta noite, cada lar que está sendo transformado pela presença do Senhor, cada homem, cada mulher, ó Deus, cada um que está sendo curado pelo Senhor. Age, ó Deus, nesta hora, salvando vidas, levantando a igreja do Senhor. É a nossa oração, em nome de Jesus, o nosso Senhor. Amém. Amém. Que Deus nos abençoe.